Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19. É o texto que vai servir de base para essa reflexão. Escolha caminhar pela fé. O texto diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta de entre os mortos. Amém. História de Abraão, ela começa na Bíblia com Abraão perto de 75 anos. Ele morre perto de 175 anos. A partir de Abraão, Deus vai formar um povo. Deus escolhe formar para si um povo. E escolhe esse homem para dar início a esse projeto. Nós não sabemos muito da vida de Abraão antes ao chamado de Deus. Mas quando nós lemos, lá em Gênesis 12, o chamado do Senhor é bem claro para a vida dele. Eu vou ler para você. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. A história de Abraão é completamente transformada pelo chamado de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, quando Deus revela a vontade dele para Abrão, sua vida, sua história, a vida de sua família é completamente transformada. Porque um homem escolheu obedecer, andar pela fé. Quando nós, que já conhecemos a história, daquilo que se formou, de tudo que aconteceu, depois da decisão dele de obedecer a Deus, talvez nós percamos um pouco de vista o impacto da decisão, o desafio de decidir andar no caminho de Deus, obedecer a Deus, sem ter muitos detalhes daquilo que como seria. Porque é muito claro o que ele deveria deixar, o que ele deveria abrir mão, o que ele deveria renunciar. Mas não era tão claro o modo como Deus conduziria todo o processo restante.
Não era muito fácil para Abraão chegar lá para o pessoal que ele tinha vivido a vida inteira junto naquela cidade, e eles perguntavam assim: você vai para onde? Ele não sabia. Mas você vai fazer o quê? Ele também não sabia. Mas como que vai ser? Ele também não sabia. Não era muito fácil para Abraão chegar para a mulher e falar assim: mulher, vamos arrumar as coisas, que agora nós vamos mudar. Mas nós vamos para onde, amor? Eu não sei bem, não. Aonde não importa muito, mas porque Deus está nos tirando daqui. Então, quando nós conhecemos toda a história, nós não costumamos olhar detidamente o tamanho da decisão, da escolha, da resolução de Abraão em obedecer a Deus e caminhar por fé. Ele ouviu, ele obedeceu, porque ele confiou que aquele que o chamara, que aquele que revelara a sua vontade a ele, era um Deus confiável e que supriria toda a sua necessidade. Ele deveria ir para uma terra que ainda seria mostrada por Deus. E, na verdade, só depois que ele volta do Egito é que Deus vai dando mais elementos. Porque o modo como Deus trabalha nas nossas vidas, Deus não dá um mapa dizendo: ó, você vai sair daqui, vem para cá, vai para lá, você vai pernoitar aqui, depois são 3 dias. Não, não é assim que Deus faz. Deus vai revelando e mostrando ao longo da caminhada. Deus vai sinalizando com a pessoa no caminho. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Para fazer aquilo que deve ser feito, ou para fazer aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, porque Deus já nos falou, porque Deus já nos revelou, nós queremos dizer para Deus: olha, Deus, eu vou sim, mas eu quero saber isso, aquilo, 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 aquilo e aquilo outro. Para que eu me sinta seguro e confortável o suficiente, e talvez até debata contigo algumas possibilidades de um plano B, C, D, ou de algumas rotas alternativas, que ao meu juízo são melhores, para que então eu possa ir. Nós não vemos isso no processo de Abraão. Esse homem, quando chamado, ele conhecia Deus e era por Deus conhecido. E me chama a atenção: que motivo será que Deus tinha para chamar esse homem para começar o projeto da formação de um povo? Por que esse e não outro? E, na verdade, eu só vou saber a resposta disso completa na glória, porque Deus não revelou isso. Mas uma coisa me parece muito clara: Deus falou a um homem que queria ouvi-lo. Deus falou a um homem que confiava nele. Deus escolheu para um projeto da formação de um povo, e muito mais do que isso, irmãos, Deus escolheu um homem que o seu descendente seria o Salvador do mundo, porque esse homem estava disposto a ouvir e a obedecer. Mais do que manter a sua zona de conforto, mais do que manter as coisas da sua vida, mais do que manter aquilo que ele já havia conquistado nos seus 75 anos de vida, ele queria obedecer. Toda geração, os jovens de toda geração, eles têm anseios de transformação da sociedade. E durante boa parte da juventude, cresce de forma bastante clara de que é aquela geração que vai mudar tudo. Isso é comum. Quando nós chegarmos a um momento tal, e quando essa geração, que é a nossa, sempre a nossa, nós tivermos as oportunidades de fazer o que a geração anterior não fez, ou fez errado, nós vamos dar conta do recado, nós vamos fazer acontecer.
E motivados por isso, aceitam-se muitos desafios. Porque tem-se pouco a perder, ou nada a perder. E é uma etapa da vida bastante interessante nesse sentido. E o processo revela que o envelhecimento e as escolhas que fazemos ao longo da vida, como casar, ter filhos, as principais, vão desacelerando essa volúpia. E as conquistas que vêm com o decorrer do tempo também. E às vezes, nós chamamos isso de maturidade. Normalmente, quem está envelhecendo chama isso de maturidade. Será que não é um pouco de covardia? Abraão não era nenhum franguinho, não era nenhum garotão quando foi chamado. Estava ali perto do meio da sua própria existência. Talvez com a expectativa de vida que nós temos hoje, ele tinha aí uns 30, 35 anos. Já tinha uma rodagem, já conquistara coisas, já tinha mulher, estava doido para ter filho, não conseguia, já carregava frustrações, carregou também seu sobrinho Ló com ele, o que revela traços familiares, força no relacionamento familiar. Ele era alguém influente na vida de um sobrinho. Você está disposto hoje a caminhar pela fé, mesmo que possa parecer arriscado perder o que você já construiu? Talvez você que tem a minha idade, ou próximo da minha idade, um pouco mais novo do que eu, já tem uma quilometragenzinha, já virou 100 mil na máquina, já. Alguns já deram um passe na máquina, já está 0,25, outros 0,50 no motor, mas está rodando. Põe um óleo grosso, vai em funda. Você está disposto a confiar em Deus e obedecer, a entregar novamente a sua vida, para que Deus faça o que Ele bem entender, pelo simples fato que você crê que o projeto de Deus é o melhor para a sua vida? Que o projeto de Deus é o melhor para a sua esposa, para os seus filhos. E que Deus não vai falhar, não vai errar, não vai te deixar na roubada. É disso que nós estamos falando. Hoje eu quero fazer um convite para você tomar uma decisão, uma resolução de caminhar acima da mesmice, de caminhar acima da mediocridade, de caminhar acima da média, daquilo que é mediano, daquilo que todo mundo faz, de sair do piloto automático dessa vida, de trabalhar e cuidar de filho, e comer, e isso, e aquilo outro. Mas para viver uma dimensão no relacionamento com Deus, que te chame para desafios novos, que te exponha, que te coloque sob pressão, que te coloque sob risco, que te leve adiante, que te leve a confiar, que te leve a experimentar de Deus aquilo que você ainda não experimentou. É vida cristã. Eu quero te convidar a isso nessa noite. A olhar para Deus e dizer: Deus, eu não tenho te ouvido mais. Por que será que eu não te ouço mais, Deus? É porque o Senhor já não encontra no meu coração um coração disposto a te obedecer. Porque se o Senhor falar comigo, o Senhor já sabe que eu não vou querer, que eu não vou estar aberto, que eu não estou disposto a renunciar. A gente não para meditar em Deus. Meditação parece coisa assim de oriental.
E a gente, com a cultura ocidental nos dominando e nos levando, sempre a gente tem que produzir, fazer e fazer mais, múltiplas tarefas, múltiplas ações e tal. Então a ideia de meditação leva no máximo assim, a uma yoga, uma coisa assim zen, uma coisa assim, de um pessoal meio assim, não é nem coisa muito de crente, isso e tal. A ideia de meditar na vontade de Deus, a ideia de meditar na palavra de Deus, onde Deus revela, expressa a sua vontade para as nossas vidas, parece tão distante de nós. Existem vários motivos para isso. Um é esse cultural mesmo, porque na nossa sociedade, na nossa cultura, não se valoriza exatamente alguém que pare para alguma coisa, porque parece preguiça. Parece moleza, não tanta coisa para fazer e tanta coisa para conquistar, e a pessoa para. Então, assim, separar tempo para não fazer parece estranho e negativo. Mesmo que seja para Deus, mesmo que seja para a palavra do Senhor. E como a gente não aquieta o coração e não para, não busca de fato ouvir e entender, a gente vai vivendo a vida num piloto automático, porque sem perceber Deus no seu dia a dia, mas vivendo dia a dia, vivendo semana a semana, mês a mês, ano a ano, mas sem perceber de fato a presença de Deus, até cumprindo uma agenda religiosa, até caminhando com valores que são valores que você sabe que são encontrados na palavra de Deus, mas sem uma percepção clara da vontade de Deus e sem um direcionamento claro da voz de Deus, porque não há intimidade com Deus para isso. Outro dia eu ouvi de um pregador, o pregador era o pastor Armando Bispo, que ele estava falando que o que é meditar, ele estava falando sobre meditar. Ele usou uma palavra que, na minha infância, era comum ouvir. Eu não sei se no Sul mas na região do estado do Rio, onde eu vivi, e a influência mineira, matutar. Alguém sabe o que é matutar? Tem uns matutos por aí? Matutar. Ela está pensando. E depois que ela está pensando, ela pensa de novo. Ela para, ela pausa para alguma coisa. Meditar é matutar na palavra de Deus, para ouvir Deus e obedecer, porque se confia nele. Os irmãos sabem, quem está aqui há algum tempo sabe bem, quem está chegando agora vai saber também, inevitavelmente vai saber, que a gente tem proposto desafios para esta igreja. De ser uma igreja mais aberta, de ser uma igreja mais influenciadora, de ser uma igreja que olhe além dos suas próprias paredes, e olhe a cidade, que tem um olhar sobre a cidade, que tem uma responsabilidade sobre a cidade, que abra suas casas, que comunique o evangelho, que tenha intenção, que na vivência do evangelho haja companheiros de caminhada. E nós, à medida que somos desafiados a isso, e à medida que da liderança, do púlpito, dos ensinamentos, isso é colocado e de forma tão repetida como é de fato colocado, isso pode gerar duas coisas em nós, pelo menos duas. Pode gerar muita coisa, mas eu quero destacar duas. Uma é um desejo grande de fazer, de ir ao encontro disso. Um desejo grande de ter um olhar para fora e dizer, olha, nós somos povo de Deus nessa cidade. E Deus nos chamou para sermos bênção nessa cidade. E tem gente de todo canto aqui, inclusive eu. E Deus nos trouxe para cá não apenas para conseguirmos aqui subsistência, para conseguirmos aqui sustento de família, ou qualquer coisa, desenvolvimento de carreira, ou qualquer coisa nesse tipo. Deus tem ideais maiores, para onde Ele nos levar. Deus quer nos usar como agentes de influência nessa cidade, onde nós estamos plantados, no condomínio onde moramos, no bairro onde moramos, na escola, enfim. E alguém pode se sentir muito encorajado a fazer diferença.
Uma outra consequência ou resultado pode ser um absurdo sentimento de culpa e frustração. Porque não se faz, porque não se atinge, porque ainda não se conseguiu, porque a rotina da vida ainda está muito parecida com a antes de ter alguém buzinando, alguém repetindo, alguém ensinando, alguém empurrando você para fora da sua zona de conforto, com o objetivo que você seja um agente de transformação, que você seja sal, que você seja luz na vida das pessoas. E matutando nisso, matutando nesse meu papel de ficar da posição onde eu estou, à frente do rebanho, tentando atrair o rebanho e conduzir o rebanho para esses alvos e esses objetivos, eu fico pensando se um dos motivos pelos quais nós temos dificuldade, que nós ainda temos tanta dificuldade em salgar e iluminar como uma parte da nossa vida, como um estilo de vida, não está no fato de que nós, na verdade, não cremos que a transformação é possível. A gente gostaria que fosse possível. A gente deseja que seja possível. A gente acalenta uma coisa para que se torne realidade. Mas será que nós cremos de fato que Deus quer usar o seu povo, não apenas Pedras Vivas, mas o povo dele nessa cidade, para transformá-la? Deus tem esse chamado para nós, de fazermos discípulos aqui. E Deus vai honrar esse chamado dia após dia, na medida que nos colocarmos à disposição dele para fazermos isso. Será que o que não nos falta não é, talvez não nos falte mais tanto ensinamento, ou encorajamento, ou a técnica, ou a metodologia, ou a estrutura, ou o que quer que seja? Mas será que não nos falta, de fato, um elemento que é maior do que tudo isso, e mais profundo que tudo isso, que é exatamente o que se encontrava no coração de Abrão, que é confiança, que aquele que chama, que aquele que revela a sua vontade, ele não vai falhar, e vale a pena abrir mão e seguir adiante na dimensão da fé, numa aventura de fé, fazendo da sua vida e da vida da sua família algo novo, estabelecendo modelos novos de se viver, alvos novos para se viver. Abraão errou, irmãos. Abraão errou. Pisou na bola. Perdeu o pênalti, fez gol contra. Fez o que não devia fazer. Ele obedece, ele ouve, ele obedece, ele vai adiante, ele se coloca à disposição de Deus, e enquanto ele está ali caminhando com Deus, ele erra. Abraão mente. Não foi uma vez só, não. Com medo dos homens, com medo de consequências para si, para sua família. Tinha uma mulher muito bonita, a Bíblia fala isso. E acabou que o negócio deu tudo errado, a mentira dele que deu tudo errado acabou dando certo, que ele foi desmascarado. E os caras falam, rapaz, você está maluco, como é que você fala que a tua mulher não é tua mulher, cara? E eu estou ficando aqui doido na tua mulher. E esse cara tinha mais escrúpulo que o próprio Abraão. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis, e a gente viu tanto isso com Davi ano passado. Isso me revela que quando a gente escolhe a dimensão de andar pela fé, a dimensão de assumir, ouvir Deus e obedecer,
e caminhar com Deus, mesmo que isso mexa com a nossa zona de conforto, mesmo que isso mexa com a zona de conforto da nossa família, não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai cair, que a gente não vai vacilar, que a gente não vai pecar, que a gente não vai frustrar expectativas, às vezes pessoais, às vezes do outro, da igreja, do pastor, de quem quer que seja, e que a gente não vai ter frustrações, erros e pecados no meio do caminho. Não deveria ter, não deveria ter, mas Abraão teve. E Deus retirou o chamado da vida dele? Não. Deus retirou as promessas da vida dele? Não. Deus conduziu, até mesmo no meio dos erros, fracassos e pecados dele, de maneira que ele fosse restaurado, redimido, reconectado com a vontade do Pai, reconectado com um projeto que agora era a linha mestra da vida dele. Quando você se põe à disposição de obedecer Deus, de cumprir a vontade de Deus e caminhar fora dessa mesmice, mesmo nos momentos em que você se enrolar e meter os pés pelas mãos, você vai experimentar uma grande aventura com o Senhor, que se chama graça, misericórdia e perdão. Deus vai te erguer, vai te trazer restauração e renovo. O ponto alto e o ponto mais forte do testemunho de Abraão e dessa caminhada com Deus é quando Abraão, que também já tinha errado em querer dar jeitinho para Deus cumprir a promessa, tendo um filho com a escrava, e Deus novamente intervém. Deus tem dois modos muito claros de agir, irmãos. Um, Deus fala, outro, Deus intervém. E Deus usa esses dois mecanismos na vida de Abraão. Ele tanto fala quanto ele intervém. E Deus dá o filho da promessa. Para um homem que já não tinha mais a expectativa de ter filho, para um homem que carregava, e a mulher que carregava a frustração e a humilhação dentro do contexto social deles, eles têm um filho. E o que Deus pede? O filho. Deus faz o pedido que não podia fazer. Deus faz o pedido proibido. Deus, você me pede todas as coisas, mas não me peça tal coisa. Nós não agimos assim com Deus, irmãos. Deus, se o Senhor me pedir para isso, se o Senhor me pedir para aquilo, se o Senhor falar isso para a minha vida, se o Senhor falar aquilo outro, se o Senhor falar para eu vir aqui limpar, se o Senhor falar para eu vir cantar, vir tocar, vir não sei o quê, se o Senhor falar isso, mas não me pede para ir lá evangelizar o fulano, não. Mas não me pede para eu abrir a minha vida para essa família que é toda problemática, Deus. E toda vez que eu encontro com eles, assim, eu saio com a minha cabeça quente, eu nem durmo com facilidade. Eu não quero viver esse tipo de vida, Deus. Então o Senhor me pede outra coisa, porque isso eu não quero. Porque isso é meu Isaac. Pede outra coisa, Deus. Não pede para eu ter que abrir carteira, para dar contribuição na igreja. Não pede outra coisa, Deus. Eu faço outra coisa. Ó, tudo isso aqui o Senhor pode me pedir, Deus. É tanta coisa que o Senhor pode me pedir, ó. Olha tão pouquinho que eu estou guardando para mim. Aí Deus chega e diz para Abraão, ó, papo reto, vem. É Isaac agora que eu quero. Bora lá? É bom ouvir de Deus, né? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti farei uma grande nação. Te engrandecerei o nome. É bom ouvir isso, irmãos. É bom demais. E quando Deus diz assim, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto.
sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que você não quer entregar? O que não vale a pena entregar para Deus? O que é teu e mais de ninguém, nem de Deus na tua vida? O teu tempo, o teu dinheiro, os teus relacionamentos, a tua reputação, a tua vaidade. Porque quando a gente se propõe a viver nessa dimensão, e eu estou chamando você a tomar uma decisão, uma resolução, de caminhar numa dimensão superior, que é a dimensão da fé, você corre riscos de Deus querer exatamente aquilo que hoje você não está disposto a dar. É a prova. Abraão foi provado. Provado no quê? Na fé. Eu poderia estar aqui falando sobre muitas coisas culturais da época. Era um local, e a religiosidade daqueles dias e daquele local sacrificava crianças. Vários deuses. Isso, a gente sabe que só existe um Deus, mas o entendimento naqueles dias era que haviam vários deuses, várias etnias, vários povos, cada povo com um ou vários deuses, e vários deuses exigiam para si sacrifício de criança. Esse é o contexto, pano de fundo, cultural, social. Eu não quero tratar disso hoje. Na verdade, enquanto Deus colocava Abraão à prova, ele estava ensinando uma coisa para toda aquela sociedade. Eu não sou Deus que sacrifico vidas. Ele estava mostrando o caráter dele exatamente contrário ao caráter dos outros deuses. Mas eu não quero entrar nisso. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que te diz, olha, eu vou te engrandecer o nome, vem caminhar comigo, eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você não precisa amaldiçoar ninguém, deixa comigo. Os teus inimigos, deixa comigo, eu resolvo com todos eles, vão cair um por um. É bom ouvir isso, mas quando a gente caminha com Deus, quando a gente vai para a dimensão da fé, quando a gente vai querendo mais e querendo andar com Deus de verdade, irmãos, a gente também pode ouvir isso. Olha, vai para o monte, sacrifica o que você não quer sacrificar. Estou te chamando para isso nessa noite. Porque quem está disposto a sacrificar Isaac, vai estar disposto a abrir casa, carteira, geladeira. Vai ter compaixão de quem está ao lado sem Cristo. Vai ter compaixão de uma cidade inteira que pensa que está abafando, que pensa que está acontecendo, mas que precisa se curvar diante dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem está disposto a sacrificar Isaac, é porque confia que esse Deus tem o escape, mesmo quando tudo parece perdido. Porque não pense você que Abraão foi lá para sacrificar Isaac com o pé nas costas, assim, falando, beleza e tal. Nem gostava muito dele mesmo, não queria. Também não queria. Também estava dando muito trabalho. Na hora que eu queria assistir o jogo, ele ficava querendo assistir o desenho. Também não queria, Deus. Na hora que eu queria tirar um cochilo à tarde, ele vinha, pulava na minha barriga, puxava a minha barba. Sabe por que Abraão se levanta? Pega seu filho, pega o cutelo, pega tudo que precisava para fazer fogo, pega a corda para amarrar, pega o que tinha que pegar. Vai adiante, sobe um monte com o menino. Não é porque ele não tivesse dimensão do que estava acontecendo ali. Não é porque ele era um alienado que falava, não é nada. Eu ouvi uma voz assim, mandou matar o menino. Não é porque ele não tinha amor pelo menino. O texto, a Bíblia nos diz por que ele levou o menino. Eu vou ler para você.
Pela fé, Abraão, pela Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Porque humanamente não há nenhum motivo que justifique, legitime uma ação como essa. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de entre os mortos. Fé. Deus fez uma promessa para mim. Ele cumpriu a promessa. Eu já sei bem que não é Ismael o filho da promessa, que não é eu que tenho que dar jeito. Deus deu jeito, Deus deu Isaque. Ele é o filho da promessa. Deus havia prometido, cumpriu, está aqui Isaque. Deus está mandando matar, o problema é de Deus. Deus é que vai ter que arrumar a solução para isso. Não sou eu que tenho que arrumar a solução para isso. É Deus. Então, o que me cabe fazer? Discutir com Deus, brigar com Deus, não entregar o que eu não quero entregar? O que eu faço? Não, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu confio em Deus, que Ele tem todos os recursos para fazer cumprir aquilo que prometeu. Quero ler Gênesis 22, um versículo só, vou ler para você. Que é o texto que fala de Abraão levando o menino para o sacrifício. Lá pelas tantas, eles já não estavam mais na companhia dos servos, apenas o pai e o filho. E o filho pergunta para o pai assim, pai, respondeu, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque, versículo 7, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino conhecia. Já tinha visto o pai sacrificar em honra e glória a Deus. Abraão respondeu, Deus proverá para quem? Para si, meu filho. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o menino. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo, pois, erguido os olhos, Abraão viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Como a gente sabe o resto da história, eu quero terminar te dizendo uma coisa. Deus está dizendo para Abraão, para mim e para você, que caminhar com Ele, fazer história com Ele, andar com Ele, deve nos levar para sair da mesmice, da mediocridade, para caminhar numa dimensão diferente, com mais renúncia, com mais entrega, que do mesmo jeito que Ele tem promessas de abençoar a nossa vida e quem nós abençoarmos, de amaldiçoar e etc, 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 de engrandecer o nome, tudo é dele, para Ele. Especialmente aquilo que nós julgamos ser muito nosso e só nosso. Mas no fundo Deus estava dizendo assim, Abraão, você saiu aprovado.
E o jogo segue. E eu não quero o filho de ninguém. Eu não quero o seu, eu não quero o do outro, não quero de ninguém. Mas vocês vão precisar do meu. E o meu está à disposição. Quando não tiver jeito, por meio algum mais, vai ter jeito. Porque eu vou entregar livremente, amorosamente, o meu filho, por amor de vós. Eu sou um Deus diferente. Eu não tomo o filho de ninguém para sacrifício. Eu dou o meu para sacrifício, em seu favor, para seu perdão, mas para meu louvor, para minha honra e para minha glória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você consegue ouvir a voz de Deus nessa noite? Consegue entender que Deus te chama pelo teu nome nessa noite? E que Deus está te chamando para viver uma vida de fato com Ele. Não é religiosidade, não é ser membro de uma igreja, não é vir a um culto, não é ser pastor, não é nada disso. Mas que Deus está te chamando para uma caminhada, para uma jornada. E que Ele vai estar contigo todo dia porque Ele te ama. E quando parecer que o sacrifício está grande demais, que a entrega está grande demais, que Deus está pedindo aquilo que Ele nunca deveria pedir, na verdade você vai olhar para o alto e vai ver que o Filho dele é que foi dado em teu favor. Será que isso é suficiente nessa noite para você se decidir a viver na dimensão da fé, a viver a radicalidade da fé, a viver a intensidade, a entrega que isso exige? Quer sair da mesmice? Eu quero desafiar você nessa noite. Quer entregar teu Isaac? Quem quer entregar o seu Isaac nessa noite? Levante um de seus braços onde estiver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui, Deus abençoe no fundo, Deus abençoe. Deus abençoe você, jovem. É dele, é para ele. Louvor, honra e glória dele, tudo que é seu. E Ele te ama. Quando parecer que tudo deu errado, Ele continua te amando. Quando parecer que você pecou o suficiente para Ele te esquecer, Ele continua te restaurando. Quando parecer que você vai ser descartado porque você caminhou para um outro caminho, Ele te chama pelo teu nome e fala: olha, o projeto continua, tá? Minhas promessas, eu não retiro nenhuma delas da sua vida. E quando você fracassar, e quando você falir, e quando não tiver jeito, sou eu que vou fazer a entrega de maior valor, porque eu te amo incondicionalmente. Quero convidar todos a ficarem de pé, e convidar aqueles que entenderam que Deus os convoca nessa noite para uma dimensão diferente, para mudanças, daquilo que precisa ser mudado. Eu quero convidar você que entendeu o chamado de Deus para ti nessa noite, você entregou seu Isaac, que você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos agradecer a Deus. Porque o Deus que parece pedir Isaac, entrega Jesus. Mesmo que você não tenha erguido sua mão, mas se você entende isso no seu coração, se você entende
Que hoje é o dia de entregar o seu Isaac e você pode sair do seu lugar agora e se juntar a nós aqui à frente. Porque a gente quer orar e falar com Deus. Senhor, a nossa vida é fruto das decisões que a gente toma mesmo, Deus. E não são poucas as vezes que nós tomamos decisões equivocadas e que nos distanciam da Tua vontade. Às vezes as nossas decisões fazem com que a gente não pare a nossa vida para matutar nas coisas do Senhor, para ouvir, e talvez a gente nem queira ouvir mais, porque a gente não quer obedecer mesmo. E vai que o Senhor fala alguma coisa que vai mudar a nossa zona de conforto. Vai que o Senhor pede alguma coisa que a gente não está disposto a entregar, então é melhor nem ouvir, Deus. Muitas vezes nós caminhamos nessa dimensão, e muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que precisava ser feito, aquilo que o Senhor queria para nós, o que é teu projeto para a nossa vida, o teu chamado para a nossa vida. Mas hoje, Deus, nós somos confrontados pela tua palavra. E nós entendemos melhor, Deus, o tamanho do nosso erro em querer manter só para nós. Todas as vezes que a gente resistiu em fazer uma renúncia, uma entrega, o quanto isso desonra o teu nome, o quanto isso é ingrato diante de tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, o quanto que isso é loucura, Deus, da nossa mente, achar que a gente tem alguma coisa, quando tudo é do Senhor. Todas as vezes que a gente quis cuidar mais da nossa própria reputação e ter o nosso nome em honra do que o nome do teu filho em destaque. Por isso, Deus, eu te agradeço por tantas vidas que o Espírito do Senhor tocou nessa noite, nesse lugar. Gente que quer vida mesmo contigo, Deus. Que está cheio de erro, que sabe que tem problema e que tem limitações, mas não quer permanecer como está. E assim como o Senhor não abriu mão da vida de Abraão e do projeto para ele, nós entendemos nessa noite que o Senhor não abre mão de nenhum de nós, que o Senhor tem o mesmo projeto para as nossas vidas. E é nisso, Deus, que nós queremos investir toda a nossa vida, naquilo que o Senhor tem para nós. Queremos confiar que o Senhor é capaz de ressuscitar mortos, de que o Senhor proverá para si o que precisar ser provido, porque tudo está em tuas mãos, tudo é teu. Tens poder para todas as coisas, tens poder para transformar a vida dos nossos vizinhos, familiares, tem poder para curar enfermos, tem poder para restaurar casamento, tem poder para libertar das drogas, tem poder para santificar, tem poder para libertar da pornografia, tem poder, Deus, para realizar maravilhas, assim como foi no passado, nesse tempo e nessa cidade, para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Tens poder para salvar. Tens poder para tirar das trevas e conduzir para a luz. Tens poder para dar nova vida. Sela, Deus, o coração desses que estão quebrantados nessa hora, que sintam-se perdoados, renovados e dispostos a seguir em frente como trabalhadores do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.